E aí pessoal, tudo bem? Estamos de volta com o canal Coleção Paralela. Sou o Rodrigo e hoje é dia de a gente falar de uma das minhas experimentações. Hoje a gente vai falar de um personagem que eu nunca tinha ouvido falar na vida antes de adquirir e que eu tenho certeza muitos de vocês também nunca ouviram falar. Hoje vamos falar de Dalgor. Quem aí tinha ouvido falar deste cara? Uma publicação da editora Scala sobre o selo Graphic Talents, que aliás foi um empreendimento da editora Scala que até era bem interessante, pena que não vingou. Eu comprei essa edição na feira de verão, já é o que? A terceiro ou quarto vídeo que eu faço com itens que eu comprei na feira de verão, né? Quem assistiu o vídeo aí sabe que nesse vídeo eu ainda comento que eu comprei muita coisa para experimentar. Eu comprei muita coisa por curiosidade. Dalgor foi uma delas. Eu vi, pensei, simplesmente não conheço. Nesse formatinho, né? Formatinho mega pequeno. Aí, recomendável para maiores de 12 anos. Vi que era da editora Scala. As coisas da editora Scala também me provocam certa curiosidade. E acabei adquirindo, né? Essa é a edição de número 7. Vamos ver se a gente consegue achar o ano aqui direitinho, mas isso é o que? Começo dos anos 2000, se não me engano? Eu acho que é. Mas vamos ver se a gente acha aqui em algum lugar isso. Eu, como sempre, podia ter feito isso antes, né? Mas eu fiz? Não. Não fiz. Eu nunca faço. Eu sou realmente um caso perdido. Mas se não me engano, lá pelos anos 2000, isso aqui. Né? Início dos anos 2000, final dos anos 90, uma coisa assim. E por que era um empreendimento interessante da editora Scala? Porque qual era a ideia? A Scala estava publicando gente do país todo, né? Autores, né? do país todo. Inclusive está aqui no expediente, ó, que você podia mandar seu material para lá. Está dizendo aqui. A maioria desconhecidos, né? Criadores de quadrinhos desconhecidos. Ela dava uma chance, uma oportunidade para esses criadores de sair nessa revistinha, na Graphic Talents. Qual era a ideia? Ela lançava o trabalho dos caras, aqueles trabalhos que por acaso vendessem bem, chamassem a atenção o bastante, né, para então, né, compensar isso, eles ganhavam revistinha própria, eles continuavam em título próprio. Era como uma espécie de apresentação, como um episódio piloto das edições, né, em que eles iam apresentando este material. Tipo, era uma ótima ideia, porque eu meio que unia o útil ao agradável, né? Dava uma oportunidade para a Scala de lançar um material aí, quem sabe vender bem, né? Fazer algum dinheiro com a revista, né? Das histórias. Se a revista mostrasse que valia a pena, ela continuava publicando, ganhava título próprio, ou seja, continuava ganhando um dinheirinho e dava a primeira oportunidade em nível nacional, em nível, né, mais abrangente, para a maioria desses artistas que até então nunca tinha tido essa oportunidade. Acho que a maioria publicava em fanzine e coisas do tipo. Essa daqui já é a número 7. Inclusive aqui a gente fica sabendo que, como eu disse, teve 7 edições. Dessas 7 edições que teve, uma já tinha conseguido... na época, né, já tinha conseguido êxito, tinha vendido tão bem que tinha conquistado, né, a sua revista própria, que é essa aqui, ó, do Mico Legal, né, o Mico Legal. Ela foi lançada na Graphic Talents, vendeu bem, pelo menos para os padrões da Scala da época, e vendeu bem o bastante para ganhar a revistinha própria. Então ela chegou a ganhar uma revistinha própria, né, que está aqui até inclusive sendo anunciada, ó,
Mico Legal, As Aventuras da Turminha Mais Divertida da Floresta, A Casa dos Animais, entendeu? Né? Referências. Mas só que, cara, a revista durou 3 edições, pelo que eu ouvi falar, a revista do Mico Legal. E foi a única. Porque, infelizmente, o selo Graphic Talents, esse empreendimento, essa ideia da editora Scala não vingou. Ela não foi muito além, eu não me lembro agora quantas edições teve, tá? Acho que teve umas 16, parece. Mas ela não foi, assim, muito além da edição número 7. E nenhum outro personagem vingou e o próprio selo não vingou, né? A própria revista, né, não vingou. As vendas foram muito baixas e acabou que a Scala teve que desistir do projeto. Uma pena, lamentável, né? Uma ideia tão boa que poderia ter lançado tanta gente legal, né? Poderia ter nos dado, sem dúvida alguma, muitos personagens diferentes, quem sabe lançado muitos talentos. Tudo bem que talvez alguns desses talentos seguiram por outros caminhos e conseguiram o sucesso de outras formas, mas mesmo assim era uma porta muito interessante que estava aberta numa época em que ter portas abertas para fazer era bem complicado, né? Bem complicado. Realmente complicadíssimo. Então o negócio acabou não vingando, infelizmente, não avançou. E dessa ideia de que os que tivessem melhores vendagens ganhariam revista própria, apenas a do Mico Legal conseguiu revista própria e ainda assim durou apenas 7 edições. Né? As outras edições estão aqui, na verdade, ó. São essas aqui, era o que havia sido lançado até então nesse selo, no Graphic Talents. Né? Mas houveram outros lançamentos, esses foram os que foram lançados até o momento. Pode-se perceber que o tema era muito vasto, né? Não se pegava um tema só, óbvio. Então vai do humor, a aventura infantil, né? Tipo esse Mico Legal, com certeza para crianças. A Betty Grupp, que, né? Obviamente, né, baseada na Betty Boop, para não dizer chupinhada dela, inclusive vinha para maiores de 12 anos. Tristão, este realmente eu não conheço, não sei do que se trata. Aí temos aqui Telebang, né, a luta entre o bem e o mal. Né, parece interessante isso daqui, do Beer, né, eu gostaria de conhecer. Grump, também parece interessante. E Game Mon, né, chupinhada total, né, dos desenhos tipo Pokémon e principalmente Digimon, né, com certeza muito mais Digimon. Isso era o que havia sido lançado até o momento nesse material. Algumas, cara, eu não quero ser injusto, mas algumas dessas publicações aqui, me parece que fica um pouquinho flagrante do porquê não deram certo, né, cara? Você querer emplacar um negócio que é obviamente copiado praticamente, baseado, plagiado em desenho animado famoso como esse Game Mon aqui, ou a própria Betty Grupp aqui, por mais que você tente dar uma roupagem diferente, fica nítido da onde veio, né, velho? É difícil acreditar que uma coisa dessas vai fazer sucesso. Aí eu sei que houveram outras publicações, teve outras que abordaram temas de super-herói e tal, teve super-heróis brasileiros sendo publicados por esse selo Graphic Talents, por essa revistinha. Mas pelo que eu vi, até não foram muitos, não. Parece que o que imperava eram esses temas mais aleatórios. E falando especificamente dessa edição, o que nós temos aqui é Dalgor. O que seria isso? Ele é basicamente, eu vou dar spoiler, né, cara? Eu não acho que essa seja uma história que ultimamente esteja por aí muito fácil de encontrar e tal, e que eu vá estragar muito a leitura das pessoas. Mas ele é basicamente um cara que vive num reino, num universo onde a magia ainda impera e a magia é uma fonte de poder constante, onde anjos e demônios existem e a tecnologia está presente, né? Existe
tecnologia ainda, mas de maneira muito rudimentar. Inclusive a viagem entre planetas e tal é possível, mas é feita através de magia. Ele é o príncipe de um dos principais reinos ali, cuja família o pai é assassinado, né? Ele sofre uma traição, a mãe dele é a traidora, inclusive, e ele acaba indo para outro planeta, onde ele faz um pacto com uma bruxa para ganhar poderes, para depois poder se vingar, e é o que ele faz. Essa história inteira é contada nesse quadrinho, e é um quadrinho com pouquíssimas páginas, cara, que deve ter... Cara, não deve ter direito 40 páginas, tá? É bem pouquinha. A história inteira é contada aqui, né? Ou seja, é um desenvolvimento muito rápido. Não há... até por força do pouco espaço, né, cara? Por força da limitação, não há aqui um grande desenvolvimento de roteiro, um grande desenvolvimento de personagem. Tudo acontece muito rápido, né? Você fica sabendo o que aconteceu, fica sabendo onde ele vive, fica sabendo que ele foi traído, fica sabendo por quem ele foi traído. Bati na câmera para variar, né? Fica sabendo por quem ele foi traído, fica sabendo o que ele faz para conseguir poderes. Ele retorna, detona todo mundo, né, recupera o poder lá, recupera o reino, liberta o reino do cara com quem a mãe dele acabou traindo o pai dele, que aliás era o melhor amigo do pai dele, é sempre assim também, né? E depois ele parte meio que para uma vida sombria e sozinha, porque como ele fez um pacto com uma pessoa, uma entidade que não era do bem, ele carrega o peso de não poder ter paz, porque ele deu a alma dele por esses poderes, né? E ele agora, tipo, ele só se sente bem em meio à guerra, e aí ele parte. Aí há uma espécie de segunda história que foi basicamente produzida especialmente para essa publicação, em que a bruxa reaparece. Olha só que interessante a diferença de design, tá? Vamos voltar aqui para onde ele faz o pacto com a bruxa. Ó, essa é a bruxa quando ele faz o pacto, beleza? Aqui, na história que eles colocam, que se passa 10 anos depois, 10 anos depois eles abordam de novo, fazem essa historinha especialmente. Este é o novo design da bruxa. A pegada tá bem diferente, né? A arte deu uma evoluída, não se tornou, né, extremamente diferente, mas deu uma evoluída, e a bruxa tornou-se diferente. E, cara, eu gostei de Dalgor. Aí é que tá a questão, eu gostei. Quando você leva em consideração aquilo que eu falei, era a oportunidade dos caras, o primeiro trabalho deles a ser publicado, né, numa editora que faria uma distribuição maior em nível nacional, mas o número de páginas é limitadíssimo, o desenvolvimento da história tem que ser mais curtinho e tal. Eles saíram muito bem. É uma história que acaba te divertindo, mesmo sendo tão cheia de clichês, né? Mesmo sendo aquela velha história, cara que é príncipe de um reino, que é traído, que adquire poderes, que volta, né? Vive num universo onde há tecnologia, onde existem armas tecnologicamente avançadas, veículos e tal, mas o que manda mesmo é a magia, né? Os demônios, os feiticeiros existem. Todo um amálgama de ficção científica que a gente está muito acostumado, que a gente já viu em todos os lugares. Dalgor não traz novidades, não trazia novidades, não traz novidades, não tem nada aqui que você não tenha visto em outros lugares. Mas está tudo bem amarradinho, está tudo certinho, e aquele apêndice, aquela pequena historinha ali, feita 10 anos depois, deixa um gostinho de quero mais, porque são ainda menos páginas, mas te passa a impressão de que houve boa evolução e de que a história seria interessante se continuasse. Mas infelizmente, Dalgor, como basicamente todas as outras histórias, todos os outros títulos publicados por esse selo Graphic Talents da editora Scala, não conseguiu vingar e não conseguiu nem mesmo ter o título próprio e ter mais algumas publicações. De qualquer maneira, eu fiquei muito feliz em conhecer
Eu gostei, eu não conhecia esse projeto da Scala, eu nunca vi nenhuma edição em banca na época em que eu ia em banca comprar. Eu não sabia que ele existia. Eu vi alguns anúncios, eu lembro de ter visto aquele Tristão, por exemplo, em alguma revista, em algum lugar por aí, da própria Scala, mas eu nunca vi essas revistas para comprar, eu acabei nunca comprando, tantos e tantos anos depois, olha só. Eu acabo descobrindo, curti. Achei que a ideia da Scala para a época era uma ideia para lá de boa, foi uma ideia legal. Lamento não ter vingado, mas assim era o universo dos quadrinhos, assim é o universo dos quadrinhos. Se você tiver a oportunidade de topar com o Dalgor por aí, seja nessa publicaçãozinha da Scala ou em qualquer outra publicação que por acaso ele tenha tido depois, eu não fui procurar, eu não fui pesquisar, eu não fui ver, mas tiver a oportunidade de ler, leia, eu acho que você vai se identificar, vai gostar. Produção Brazuca é legalzinha. E se você conhece algum outro material dele que tenha sido publicado por aí, deixa aí nos comentários, de repente eu vou dar uma procurada no futuro, quem sabe. E se você gostou desse vídeo, deixa aquele like aí pra mim e pro mestre do terror que acompanhou tudo isso muito compenetrado.